Redação gênero viagem. Relato de viagem. Contextualizando, você vai ler neste capítulo um relato de viagem escrito por Che Guevara. Antes, saiba quem foi Che Guevara, quem foi ele. Ernesto Che Guevara de la Serna nasceu em 1928 na cidade de Rosário, Argentina, em uma família de classe média alta. Por sofrer ataques de asma, aos 12 anos ele mudou-se com sua família para as Serras de Córdoba. Ernesto Che Guevara entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires em 1947, ainda estudante, e em 1952 ele realizou uma longa jornada pela América do Sul com o amigo Alberto Granado. Chocado com a injustiça social e com a pobreza que encontrou ao longo do caminho, Che Guevara identificou-se com os camponeses e sua ação contra o despotismo dos chefes locais e dos grandes proprietários. Mais tarde, o jovem estudante retornou para a Argentina, onde terminou seus estudos, e depois viajou por países da América Central. Por fim, ele instalou-se no México, mantendo-se como médico e professor. Neste país, Che Guevara conheceu Raul Castro e logo em seguida foi apresentado a Fidel Castro, aderindo ao grupo revolucionário cubano. A partir deste momento, Che Guevara participou de operações de fuga e de ataque. Em 1956, esses revolucionários desembarcaram em Cuba, refugiando-se na Sierra Maestra, de onde comandaram o exército rebelde na guerrilha que derrubou o governo de Fulgêncio Batista em 1959. Nas premissas do novo poder, Che tornou-se embaixador e visitou vários países, entre eles o Brasil, para divulgar os objetivos da Revolução Cubana e buscar apoio externo. O revolucionário foi também à África, à Ásia, à Europa, e obteve da União Soviética colaboração econômica em diversas áreas, o que acabou tornando-se fundamental para o novo governo cubano. Em 1964, durante seu discurso na ONU, Che fez grandes críticas aos Estados Unidos e à União Soviética, aumentando assim suas divergências com Fidel Castro, que havia implantado em Cuba um regime segundo o modelo da União Soviética. A partir desse momento, deu-se o afastamento de Che Guevara e Fidel Castro, tendo primeiro renunciado a seus cargos e decidido dedicar-se a organizar ações de guerrilhas em outros países. Guerrilhas e morte na Bolívia. Guevara abandonou Cuba em março de 1965 e, liderando um pequeno grupo de cubanos, passou alguns meses na África, onde lutou contra a ditadura de Mobutu Joseph, no atual território da República Democrática do Congo. No entanto, a guerrilha liderada por Che fracassou e foi dizimada. Depois de reunir forças novamente, Che Guevara foi para a Bolívia em 1966, com o intuito de organizar a luta armada contra o governo local. Ele então instalou-se em uma região desértica do sudeste
do país. Seu grupo não conseguiu superar o isolamento e terminou cercado por tropas oficiais. A captura de Che Guevara deu-se na noite de 8 de outubro de 1967 por soldados bolivianos, sendo assassinado no dia seguinte em uma escola da aldeia de La Higuera. Seu corpo permaneceu desaparecido por 30 anos, mas foi encontrado em 1997 a 50 metros do local de sua morte. Tem um filme sobre o Che Guevara, que é baseado em fatos reais, que abordam a viagem pela América do Sul em 1952, dele, do Ernesto Guevara de Lacerda, o Che, e o seu amigo Alberto Granado. Os dois saíram da Argentina com o intuito de percorrer o subcontinente em uma motocicleta, pois pretendiam conhecer a América do Sul, a qual só tinha informações através de livros e revistas. A viagem é realizada em uma moto que acaba quebrando após 8 meses. Mesmo assim, eles conseguem viajar por meio de caronas e caminhadas. Che Guevara era um jovem estudante de medicina, seu amigo Alberto Granado, um bioquímico. Durante o filme são retratados vários aspectos da América do Sul, dentre eles inúmeras paisagens, relevos, vegetação, aspectos econômicos, como por exemplo a desigualdade social existente entre os habitantes, tornando-se relevante retratar tais aspectos, tamanha é a sua importância. Conceito de relevo de viagem, de relato de viagem, o gênero textual que descreve, o relato de viagem é o gênero textual que descreve as histórias das pessoas que visitam, quer de férias ou trabalho, lugares exóticos, lugares paradisíacos, praias litorâneas. Dentre as características, o relato de viagem é escrito no tempo passado, verbo no impretérito. A linguagem é informal, o enredo é pessoal, apresenta a opinião do autor sobre o lugar, a cultura, as pessoas, a gastronomia, aborda temas variados, diversos. As informações são organizadas de forma cronológica, apresentando os fatos da forma que eles ocorrem. A objetividade e precisão, indicam de fato como é realmente o local e os fatos observados, ajudando as pessoas a fazer uma imagem do que está sendo retratado. Pode ter vários formatos, pode ser escrito em forma de diário ou de cartas ou em forma de crônicas. Antes de produzir um texto, o autor ele sempre projeta um possível leitor. Assim, a expectativa para um relato de viagem seria um leitor interessado em aventuras, em conhecer aventuras de viajantes, por exemplo. A origem dos relatos de viagem está associada à forma de documentar registros oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. O relato de viagem ele costuma apresentar continuidade, pois os fatos eles são expostos na sequência em que ocorrem. Um relato de viagem, há a indicação de marcadores de tempo, para ajudar a organizar as informações.
possibilitando saber, por exemplo, quanto tempo a viagem durou, ou ainda em que momento do dia os fatos ocorreram. Esse gênero, em gêneros como relato de viagem, a escolha das palavras é fundamental para garantir efeitos expressivos no texto. Um relato de viagem é comum aparecer, em um relato de viagem é comum aparecer a descrição de pessoas, a descrição de lugares, a descrição de objetos, rodas e distâncias percorridas. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Fica com Deus e até a próxima aula.